9h16, 9 da manhã e 16 minutos. Vamos com as informações e as reflexões com o professor Marcelo Seráfico, que está conosco ao telefone. Seja bem-vindo, professor. Bom dia. Bom dia, Arthur. Muito obrigado. Bom dia a todos os ouvintes também. Hoje a gente vai falar sobre a COP27. Ontem a gente estava acompanhando aqui também na programação da Band News Difusora FM, o fim da COP27, né, nesse domingo. Tiveram ali algumas adoções de dois eixos principais, né, uma declaração final e uma resolução sobre perdas e danos sofridos pelos países mais vulneráveis. Só trazendo uma informação inicial, o principal ponto do acordo prevê ali a criação de um fundo de compensação de danos climáticos a países em desenvolvimento ou impactados diretamente pelos efeitos da mudança climática. Vai ter ali um comitê de transição, né, integrado por pelo menos 24 países, 3 deles aqui da América Latina e Caribe, que vai elaborar recomendações sobre o funcionamento e financiamento de novos dispositivos, incluindo um fundo específico. Aí eu pergunto, professor, ainda é necessário, podemos dizer assim, determinar quem são esses contribuintes, o que a gente pode tirar nesses dias da COP27, presença ali tímida ou não sei como é que o senhor avalia isso, do Brasil, mas a gente viu, do Brasil que eu digo, de representantes, mas tinha ali algumas, podemos dizer assim também, pessoas que representaram muito bem a nação, destaque para os indígenas, eu posso dizer isso, destaque para os indígenas brasileiros que estiveram na COP27. Qual a sua avaliação, professor? Arthur, eu acho que há 3 questões para as quais nós devemos atentar, né, com muita atenção nesse processo que envolve a discussão de um tema global, que é o tema das mudanças climáticas, né, e particularmente do aquecimento global. Como se viu na COP, mas desde há muito tempo, a Amazônia, não apenas a brasileira, né, mas todos aqueles estados nacionais que contêm essa floresta, se tornou o centro do debate mundial, né, e na COP agora, por conta, inclusive, do protagonismo que o presidente eleito Lula acabou conferindo à Amazônia, várias questões emergem, não como questões apenas do país, né, mas como questões que precisam ser tratadas a partir de uma perspectiva propriamente transnacional. Eu acho que esse é um primeiro registro importante, né, o da centralidade da Amazônia no debate sobre os destinos do mundo, os destinos do planeta. Né? Uma segunda, que tem a ver, aí sim, digamos, com uma questão mais específica, nacional, diz respeito ao fato de que no debate que nós travamos em torno desse tema, há 2 problemas específicos que têm que ser considerados. O primeiro é o que diz respeito especificamente à proteção da floresta, né? E ao modo pelo qual nós vamos resolver as nossas maneiras de lidar com os recursos da natureza. Quer dizer, o modo pelo qual nós vamos não apenas nos apropriar desses recursos, mas também como essa apropriação repercutirá sobre a melhoria das condições de vida de todos os cidadãos e cidadãs. Né? E um terceiro aspecto, que me parece também decisivo, diz respeito ao necessário protagonismo, seja como agentes, né, seja como parte dessa problemática maior ambiental, dos povos que habitam a região amazônica. Né? Então nós temos não apenas ribeirinhos, né, mas nós temos também os povos indígenas, os quilombolas, cujas vidas têm a ver menos com uma preocupação específica com o ambiente e mais com modos de já lidar com esse processo de apropriação, de uso e distribuição das riquezas, que são modos não agressivos, quer dizer, são modos que permitem a reprodução da vida. Esses grupos humanos, por
um valor que está para muito além do ambientalismo. Tem um valor que diz respeito às suas estratégias de organização social, ou melhor dizendo, às suas formas de organização social. E essa ponderação é importante na medida em que ela coloca num plano distinto o problema ambiental. Quer dizer, se o problema ambiental é uma questão para os países ocidentais por conta dos modos pelos quais nós vimos, né, nos apropriando e usando a natureza, esse não é um problema para esses grupos humanos por conta de modos de organizar a própria vida social. Logo, o tema que me parece que tem que ganhar destaque nessa discussão é o dos direitos humanos, incluindo aí os direitos de grupos cujas estratégias, modos de vida não têm, digamos assim, não encontram eco, por enquanto, nas nossas formas de organização tradicionais, ocidentais e modernas. Eu acredito que esse é um grande debate, né, e ele precisa estar presente nas formulações que serão feitas do ponto de vista de política ambiental, mas de política para povos indígenas, de políticas de desenvolvimento, né, na cabeça daqueles que participam da transição, do processo de transição agora, e mesmo no exercício do governo. Professor, a gente viu também lá o governador do Pará, Helder Barbalho, que entregou aquela carta de compromisso, né, por uma agenda comum de transição climática para a Amazônia, para o presidente Lula, presidente eleito, Luiz Inácio Lula da Silva. Esse documento assinado ali por 9 governadores que compõem o consórcio interestadual de desenvolvimento sustentável da Amazônia Legal, contém todas as propostas de desenvolvimento sustentável aqui da região que precisam do apoio do governo federal e de países e empresas internacionais. Qual a sua avaliação sobre essa Carta da Amazônia? Não sei se o senhor chegou a ver um pouco do conteúdo, mas é importante pelo evento, pela situação e pela importância que é dada à Amazônia uma carta como essa, de fortalecimento, de fiscalização da Amazônia, de recursos para que não haja desmatamento, enfim, todas aquelas problemáticas que a gente já trouxe aqui também na coluna com o senhor, professor. Olha, Arthur, uma carta dessa natureza, sem dúvida, tem a maior importância, porque é uma sinalização política acerca de compromissos a serem assumidos no que diz respeito ao trato da questão ambiental. Mas, voltando para o que havia dito antes, esse processo não pode acontecer apenas como essas políticas vinculadas à proteção ambiental e ao combate dos efeitos perversos das mudanças climáticas, precisa levar em conta também a democratização dos processos decisórios, que não pode se reduzir à transferência de recursos para a execução de políticas de natureza fiscalizatória e de controle. Né? Em outras palavras, é preciso que, no quadro das políticas ambientais, que tenha a clareza de perceber que os povos indígenas, os ribeirinhos, os grupos sociais que habitam a Amazônia se mantêm e contribuem para a resolução da floresta, não como protetores da floresta em sentido estrito. Quer dizer, esses sujeitos precisam ser reconhecidos como sujeitos de direitos e como partícipes dos processos decisórios, não é, que dizem respeito à vida agora planetária. Não é? Quer dizer, a posição e a situação deles é emblemática para nós começarmos a refletir sobre alternativas, né, de construção das nossas formas de organização social. E não apenas como exemplos de sujeitos que podem contribuir para a proteção ambiental. Em outras palavras, nós precisamos colocar no primeiro plano da discussão a existência humana, sim, com suas especificidades, com suas diversidades, e não subordinar essa condição a, digamos, o critério de proteger o ambiente. Né? É muito perigoso que a gente encaminhe a discussão do ambientalismo como uma discussão de disciplinamento dos grupos humanos que, desde sempre,
por conta dos seus modos de organizar suas vidas, protegem a natureza como uma consequência e não como um parte-pri, digamos, como um ponto de partida. Então, essa é uma questão política extremamente delicada, mas muito importante para que as pautas globais, inclusive, sejam formuladas de tal maneira que contribuam para o processo de democratização e de construção de sociedades que não sejam, que não instrumentalizem os povos e os grupos humanos. Sem dúvida. Professor, várias perguntas estão chegando aqui no nosso WhatsApp, 993519370. Claro, a gente não vai dar tempo da gente fazer todos esses questionamentos, mas eu vou fazer pelo menos um aqui para a gente encerrar o assunto da coluna de hoje. Como é que o senhor avalia a ausência de alguns políticos, né? Porque é necessário ter pessoas representando o país, né? Esteve ali a presença do presidente eleito, mas teve a ausência do presidente, atual presidente da República do Brasil e de algumas pessoas, né, até mesmo aliadas do presidente, que poderiam estar neste evento representando o país, levantando pautas importantes e trazendo resultados bons aqui para o Brasil. Como é que o senhor avalia essa ausência de alguns políticos que poderiam trazer pautas fundamentais aqui para o nosso país? Olha, Arthur, eu acredito que a gente possa entender essa ausência desde duas perspectivas, né? Uma primeira, decorrente do fato de que, de fato, realmente eles não se engajam, tenho o desejo de se engajar nas discussões, nas formulações de pauta e de políticas com vistas a enfrentar esse grave problema. Ou seja, eles preferem não participar disso para não ter que assumir algum tipo de compromisso. Em segundo lugar, talvez haja um tanto de ignorância acerca da importância desse processo, né? Entre uma coisa e outra, a gente pode dizer que o que predomina é uma situação grave, né? Digamos, de pessoas eleitas para desempenhar funções públicas e, portanto, para interpretar a realidade no contexto, né, político, social e econômico atual, e para, a partir dessa interpretação, apresentar posições, né, formulações, situar problemas, essas pessoas preferem se ausentar e, portanto, deixar de ter um protagonismo que seria absolutamente necessário, e é necessário, né? É que em política não há espaço vazio. E se essas pessoas não ocupam as posições que lhes foram incumbidas, outras ocuparão. E o que nós devemos cobrar é que aqueles que ocupam e se dispõem, né, e nós participamos todos disso, o façam de maneira que assegure, né, o avanço da democratização, o avanço do reconhecimento da diversidade humana, né, característica dos vários biomas, né, e que a gente não submeta esse reconhecimento ao tema ambiental, estrito sensu, mas que a gente comece a compreender o ambiente como produto da intervenção humana. E como produto da intervenção humana, as condições em que nós vivemos têm a ver com escolhas acerca do modo de organizar a vida social. A gente conversou com o professor Marcelo Seráfico, doutor em Sociologia e do Departamento de Ciências Sociais da Universidade Federal do Amazonas. É sempre uma grande honra ter as reflexões do professor aqui no Pensa Manaus Rotina. Grande abraço, professor, até semana que vem. Outro abraço, Arthur, para você, para todo o pessoal daí e para todos os ouvintes.